Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos reunidos hoje celebrando o sexto domingo, o tempo da Páscoa, caminhando para o final desse tempo litúrgico. Nós fazemos uma memória toda particular da presença de Cristo ressuscitado em nossa vida. Ouvimos hoje o trecho do Evangelho de São João, capítulo 15, no qual Jesus continua a preparar os seus discípulos para a experiência da sua despedida, da sua partida para o Pai. A gente ainda está no contexto da última ceia, que Jesus transmite aos seus discípulos essa notícia de que ele vai voltar ao Pai, mas ele faz uma promessa aos seus discípulos de que não os deixarão órfãos, né? Como nós ouvimos na palavra do Evangelho. Ele nos enviará um outro defensor que permanecerá sempre convosco. Um defensor que permanecerá ao lado da nossa vida. Essa palavra que hoje nós somos convidados a acolher em nosso coração, da parte de Jesus, nosso Senhor, é uma palavra de consolo, de ânimo, de esperança para a vida de cada um de nós. Jesus, que volta ao Pai, ele não nos deixa só, ele não nos abandona, ele não permanece distante de cada um de nós, mas escolhe um outro modo, uma outra maneira de se fazer presente na vida de cada um de nós através do Espírito Santo. Ele fala do outro defensor e diz uma palavra muito forte para a vida de cada um de nós, né? Ele permanecerá convosco todos os dias. Pelo nosso batismo, meus irmãos e irmãs, nós nos tornamos habitação da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em cada um de nós desde o nosso batismo. A liturgia de hoje convida cada um de nós a saber reconhecer e valorizar em si mesmo esta presença da Santíssima Trindade que habita em nós. Jesus nos diz no Evangelho de hoje que o Espírito Santo que ele nos dará mora
dentro de nós, está dentro de nós. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não conhece, não ama e não guarda os mandamentos do Senhor. Essa presença é tão íntima a cada um de nós que hoje nós somos convidados a reconhecer e a valorizar, né? Seria tudo tão mais sereno e tranquilo na vida de cada um de nós se nós soubéssemos em todos os instantes da nossa vida reconhecer que em nós habita o Espírito Santo, que Ele está dentro de nós, né? Porque assim nós recorreríamos a Ele constantemente na nossa vida. Você é templo de Deus, você é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mora em ti, fez morada em ti. Pode ser, certamente todos nós recebemos o dom da plenitude do Espírito Santo no sacramento da Crisma, mas talvez ainda não estejamos vivendo de acordo com esta presença tão íntima em nossa vida, que é do Espírito Santo. Saber reconhecer. Jesus nos fala muito claramente no Evangelho de hoje desta presença dele, do Pai e do Espírito em cada um de nós. Se nós vivermos, praticarmos, seguirmos os seus mandamentos, né? Ele começou o Evangelho dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, vivermos de acordo com os mandamentos que ele nos deixou, com a lição, com o exemplo, com a certeza da sua presença em nossa vida. Hoje nós somos convidados a nos deixar consolar por essa palavra de Jesus. Ele volta ao Pai, mas não nos deixa órfãos. Permanece conosco no Espírito Santo, naquele que está ao nosso lado para nos defender, nos guardar, nos proteger, ser o nosso defensor. Jesus fala de um outro defensor. Isso significa que ele já é um defensor na vida de cada um de nós. Mas mesmo assim, ele quer que nós tenhamos e, sobretudo, vivamos sob a orientação segura deste nosso outro defensor, que é o Espírito Santo, o Paráclito. A primeira leitura que nós ouvimos nesta liturgia de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, fala justamente desta pessoa do Espírito Santo, transmitida através da imposição das mãos dos apóstolos aos cristãos. Nós já recebemos, como nós aqui já falamos. Porém, é preciso viver de acordo com esta presença. Viver inspirado por essa presença. Viver conduzido por essa presença do Espírito Santo. A segunda leitura da Santa Missa de hoje nos fala que, se porventura precisarmos passar por algum sofrimento, por alguma provação, se esta for a vontade de Deus a nosso respeito, é melhor sofrermos por estarmos praticando o bem do que sofrer por praticar o mal. O Espírito Santo é quem nos ajuda, é quem nos fortalece na prática do bem, mesmo que às vezes a gente precise passar pela experiência do sofrimento. E devemos nos alegrar por isso, se sofremos por praticarmos o bem. É melhor sofrer por praticar o bem do que sofrer por praticar o mal. Peçamos hoje, meus irmãos e irmãs, nesta liturgia, que nós possamos deixar reacender em cada um de nós, em nossos corações, esta presença tão íntima do Espírito Santo em nós. É o modo com o qual Jesus escolheu permanecer conosco todos os dias, estar ao nosso lado. Que nós possamos ser homens e mulheres
verdadeiramente conduzidos pelo Espírito Santo, não pelas próprias vontades, não pelos próprios desejos, mas homens e mulheres que se deixam conduzir por essa presença íntima do Espírito Santo. Desperte a presença do Espírito Santo dentro de você hoje. Peça a Ele para te conduzir, te guiar, te fortalecer na sua caminhada, te dar força se porventura você esteja passando por algum sofrimento, pela prática do bem. Se essa for a vontade de Deus na sua vida, alegre-se, rejubile-se. Tenha essa certeza de que o Espírito está contigo, te fortalecendo, sendo seu defensor. Reze a Ele hoje, na intimidade do seu coração. Seja como um mendigo que suplica a Jesus essa presença do Espírito Santo. Peça no íntimo, com todas as suas forças, para ser um homem, para ser uma mulher conduzida pelo Espírito. Não se deixe levar pelas suas vontades, pelas suas vaidades, mas se deixe conduzir pelo Espírito. É essa presença íntima, esta promessa tão sincera e verdadeira de Jesus na nossa vida, que a liturgia de hoje convida cada um de nós a experimentar, a ter a certeza de que Jesus, quando nos deixa, não nos deixa órfãos, mas nos dá a presença do seu Espírito para que nós sejamos sempre habitação, morada da Santíssima Trindade. Toma consciência disso hoje. Você não é qualquer coisa. Você é morada de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em você. Pense nisso antes de fazer qualquer coisa na sua vida. Sobretudo se for uma coisa ruim. A Santíssima Trindade habita em você. E é ela que precisa te conduzir. Você é morada de Deus. Não se deixe levar pelas coisas desse mundo, mas se deixe conduzir pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que escolheram você para ser a morada deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora do Divino Espírito Santo, Rogai por nós.